seja sobre ti, não somente hoje, mas por todo sempre. Que a misericórdia e a bondade do Senhor me acompanhem todos os seus dias, me acompanhem todos os seus dias, e dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha te aquecer. Em dias de sol, de chuva, no inverno ou verão, que o Senhor te guarde sempre com sua forte mão. Que o amor de Deus seja sobre ti, não somente hoje, mas por todo sempre. E a misericórdia e a bondade do Senhor me acompanhe todos os seus dias, me acompanhe todos os seus dias. E dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha te aquecer. Em dias de sol, de chuva, no inverno ou verão, que o Senhor te guarde sempre com sua forte mão. Em dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha. Boa noite, minha gente. Boa noite, igreja, graça e paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor segure você bem firme nas suas mãos, né? Como vocês acabaram de ouvir o Tris cantando. Que o Senhor te guarde sempre com forte mão. A Kátia, que chegou aqui primeiro. Um abraço, Kátia, Marisete, Nancy. Quem mais que tá por aqui? Deixa eu ver. Algumas pessoas já chegaram, não dá para ver todo mundo, mas nós queremos saudar a todos e dizer que vocês são muito bem-vindos nesta noite de estudo da Palavra de Deus. A Esther, que está aqui, Esther, Reinaldo, um abraço para vocês. E todos os nossos amigos de longe, né? Que não são da igreja do Savoy, mas estão sempre prestigiando a gente. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. E nesta noite de estudo, a gente quer começar lendo um texto que fala que a nova vida com Jesus, lá em Efésios 2, eu queria ler só um versículo, o versículo 8, que diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Gosto muito desse texto e nós somos uma poesia, né? Criada pelo Senhor. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. E hoje você também pode experimentar da salvação em Jesus, dessa nova vida, né? O maior milagre que o Senhor fez não foi dar vida, a ressurreição a Lázaro, mas a maior bênção, o maior milagre que o Senhor fez é a nova vida que Ele nos deu através da cruz e da graça dele, né? Pela graça somos salvos por meio de Jesus Cristo, da sua morte na cruz. Ele morreu uma vez, mas a graça dele é todos os dias sobre as nossas vidas. Então vamos agradecer a Deus por essa graça que nós não merecemos, mas recebemos
do nosso Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus querido, nós te agradecemos pela tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Te agradecemos por este milagre da nova vida que temos contigo, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos achou, nos encontrou. Obrigado pelo milagre da transformação que houve nas nossas vidas. E, ó Deus, se por acaso alguém aqui nesta noite, ou que ainda vai passar por aqui, não encontrou essa nova vida, nós oramos por cada um deles e pedimos que o Senhor possa encontrá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos aqui do Savoy, a nossa igreja, que o Senhor possa fazer de todos nós sal e luz ali naquele local. E nós te agradecemos pela tua palavra que será pregada nesta noite e que os nossos corações possam estar abertos e a nossa mente também possa estar aberta para a leitura e para a explanação da tua palavra e que possamos ser transformados dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Amém, amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém? Queridos, a nossa meditação de hoje está lá no profeta Isaías, capítulo 37, e também no segundo livro de Reis, mas ao final do livro, né? Onde conta a história do rei Ezequias. E o capítulo 37 de Isaías foca bem a situação em que Judá, o reino de Judá, o reino do sul, estava passando, né? Então nós gostaríamos de pedir que você abrisse aí a sua Bíblia no capítulo 37 de Isaías, né? Nós vamos ler apenas alguns versículos e estarmos aqui para estarmos meditando, né? E veja só, eu quero pedir que você leia comigo os versos 14 a 20. E depois o verso 33 a 35. São os versos chaves do capítulo 37, para que a gente possa meditar, e eu vou contando a narrativa toda para você e encaixando esses versículos chaves na história, ok? Vamos ler então, verso 14 a 20, diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam
que só tu és o Senhor. Veja aí, do verso 14 ao verso 20, a oração de Ezequias. Agora, do verso 33 até o 35, é a resposta do Senhor, né? A resposta do Senhor que diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Essa é a palavra do Senhor pela boca do profeta Isaías. Então vejam aí a resposta do Senhor que deveria ser dada ao próprio Senaqueribe, enviada ao próprio Senaqueribe. Então vamos orar mais uma vez, vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, fala aos nossos corações, ilumina as nossas mentes, transborda a nossa vida com a tua presença santa, Senhor, de santidade, de bênção, de graça. Invade os nossos lares agora, Senhor, os nossos corações com a tua presença santa. Enche-nos, Senhor, do fervor que compete aos teus servos, àqueles que te buscam, àqueles que te conhecem. Derrama da tua graça sobre cada um, Senhor, de nós, e que estamos aqui em torno da tua palavra. E cura as nossas enfermidades, sara as nossas feridas, Senhor, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, a história, o contexto deste momento aqui é Senaqueribe, é o rei da Síria, está ameaçando Jerusalém. E Ezequias busca ao Senhor em oração e envia mensageiros ao profeta Isaías, e Deus responde com promessa de livramento. Por isso, o nosso tema de hoje, central, é Deus é o nosso libertador. Repita aí, Deus é o nosso libertador. Deus é o nosso libertador. Ele é o mesmo do passado, lá no Velho Testamento, é o mesmo na época de Jesus, é o mesmo hoje. É Ele, o Senhor Deus, que nos assiste e nos liberta de todas as ameaças, de todos os perigos que vêm até nós, que nos cercam. Vejam a situação de Ezequias, do rei Ezequias. O rei Ezequias era um camarada inteligente, né? Ele tinha uma formação em engenharia, era um camarada que entendia muito de construções, de recursos, de invenções interessantes que ele implementou no reino de Judá. E ele era conhecido como esse rei inteligente, mas também era conhecido como um homem crente, como um homem que seguia os caminhos do Senhor, buscava seguir os passos do rei Davi. E ele sabia que Israel, Samaria, que era a capital do Reino do Norte, já tinha sido destruída anos antes por um outro rei assírio, Salmanaser. Então, dessa forma, o perigo rondava ainda toda a região, porque o reino assírio estava engolindo os povos de forma cruel, E agora bateu às portas de Jerusalém com ameaças.
E é interessante que eles chegaram com seus embaixadores, com seus mensageiros, falando a língua do povo de Israel, falando hebraico, falando aramaico, e fazendo com que todo o povo ficasse aterrorizado com as ameaças do rei Assírio, porque sabiam, todos sabiam do que tinha acontecido com Israel, com Samaria. Simplesmente os assírios trouxeram povos de outras regiões e colocaram no lugar, levaram embora os israelitas do norte, as tribos do norte, para a região da Mesopotâmia, da região dos caldeus. Então, era uma situação aterrorizante que bate às portas de Judá. São as duas tribos que sobraram, Benjamim e Judá. E o rei Ezequias tem a responsabilidade de responder por toda essa situação, né? Então, a proposta do texto bíblico de Isaías 37 é justamente essa. Deus é o nosso libertador. Foi o libertador para Ezequias, para o povo de Judá, e é também esse libertador que em Cristo Jesus nos liberta do domínio do pecado, nos liberta da mão de Satanás neste mundo e nos dá liberdade, quebra as nossas correntes, nos dando uma vida nova, vida de libertação. Então, Isaías 37 revela que diante da arrogância dos inimigos e da impotência humana, somos frágeis e fracos, o Senhor se levanta para defender o seu povo. O Senhor se levanta para defender o seu povo. Não se engane, não se engane. Então esse é o contexto. Senaqueribe, rei da Síria, ameaça a Síria, viu? Não é Síria, a Síria ameaça Jerusalém. E Ezequias, quando recebe a notícia, rasga suas vestes, mas pega a carta que Senaqueribe enviara e leva para dentro do templo e estende diante do Senhor e faz a oração: ó Senhor, tu que habitas acima dos querubins, e ali ele entrega. Responde, Senhor, às ameaças. E é assim que a gente tem que fazer, minha gente. Deus é o nosso libertador. Chegou ameaças para você? Quaisquer que sejam, de qualquer natureza, estão assediando a sua casa, a sua vida, a sua família, seus filhos, sejam elas ameaças físicas, sejam elas ameaças espirituais. É assim que a gente tem que fazer. Pegar todas elas e levar diante do Senhor e fazer como Ezequias fez, chorar diante do Senhor. Chorar diante do Senhor. Rogar diante do Senhor. Porque Deus responde. Deus não deixa sem resposta. Ele dá a promessa de livramento. E isso é o que consta nos 2 versículos chaves do capítulo 37. No verso 14, marque aí o verso chave 14 que nós lemos. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E o segundo verso-chave, que é o verso 35. A promessa do Senhor de defender o seu povo, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Aqueles que andam nos caminhos de Davi recebem essa palavra por amor do nome do Senhor e por amor da promessa que Deus fez a Davi, porque Deus não pode mentir, porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor continua, persevera
em sua fidelidade. A sua graça, como a Sandra citou aqui, é melhor do que a vida. Por isso, ela não nos trata conforme os nossos merecimentos, conforme os nossos pecados. A graça de Deus nos trata de forma maravilhosa, misericordiosa, nos abençoando, nos acolhendo, nos aconchegando nos braços do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque nós declaramos que Ele é o nosso refúgio, é o nosso escudo forte. Sob as suas asas nós descansamos e somos protegidos dele. Então creia, não aceite o assédio, não aceite a ameaça, não aceite a colocação do inimigo, seja ele de qualquer natureza. Entregue tudo isso ao Senhor. Deixe diante do Senhor. O Senhor vai guerrear a nossa guerra. O Senhor sai adiante de nós. O Senhor age antes mesmo de nós agirmos e fazermos alguma coisa. Porque a nossa fragilidade, a nossa impotência é homérica. A nossa incapacidade de fazer as coisas de forma correta é histórica. Então deixemos nas mãos do Senhor a melhor ação. A melhor ação para aquele que está nesta condição de filho de Deus é confiar no braço do Senhor, é descansar com fé nos braços do Senhor, na certeza de que Ele vai agir. E aqui, nesses versículos, nós temos algumas lições espirituais muito preciosas. Primeiro, como Ezequias fez, devemos levar as nossas preocupações a Deus. Ezequias não tentou resolver sozinho. Ele apresentou a ameaça diante do Senhor. Ele nem mesmo pegou e disse, vou mandar um recadinho para Senaqueribe. Vou oferecer para ele os recursos que eu tenho. Ele já tinha feito isso no passado. E quebrou a cara. Quebrou a cara. Ele não age mais dessa forma, precipitadamente. Ele já tinha arrancado o ouro das portas do templo, das colunas do templo, e enviara para Senaqueribe. E Senaqueribe não respeitou nada disso, veio em busca de mais. Então, confiar nas nossas ações, as nossas frágeis ações, é pretensão. Temos que confiar no braço do Senhor. Ele é o nosso libertador. Então leve as suas preocupações a Deus, tão somente. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo fala isso, que as nossas ansiedades sejam transformadas em súplicas diante do Senhor. O apóstolo Pedro também concorda com Paulo. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Então a segunda coisa, a segunda lição que nós vemos aí, é que Deus responde à oração sincera. Isaías traz a mensagem de esperança e vitória. É a resposta de Deus ao clamor do homem de Deus, do rei, que lidera o seu povo, que intercede pelo seu povo. O rei Ezequias, ele faz uma oração sincera ao Senhor, de peito aberto, diante do Santo dos Santos. E Isaías, que não estava lá no templo, recebe do Senhor a mensagem. O Senhor vai lá falar com o rei Ezequias. Essa é o que eu tenho para
como resposta para a oração dele. E Isaías vai trazendo a promessa a Ezequias, promessa de libertação. Faça assim também, querido. O Senhor há de trazer a promessa de libertação e muito mais do que a promessa. A própria libertação sobre a sua vida e sobre a sua família. Muito importante isso. Terceira coisa que a gente aprende com esse texto maravilhoso de Isaías, 37, é sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus nos ensina que não existe poder humano ou exército sobre a terra maior do que o Senhor. Não existe. Não existe poder humano ou força humana ou exército humano maior do que o Senhor. Então, meu amigo, se você quer uma pessoa para te acompanhar numa luta, essa pessoa é o Senhor. Não a multidão de anjos que Deus pode proporcionar, só o Senhor. Como eu tenho falado para vocês, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor é a manifestação gloriosa de Deus vivo, do grande eu sou. É a segunda pessoa da Trindade, é o Filho de Deus. É Jesus pré-encarnado. E Davi está certo, com o Senhor eu posso enfrentar um exército. Com o Senhor ao meu lado, eu sou maioria, não importa quem venha. Então, meu querido, façamos como Ezequias, o rei Ezequias. Buscar o suporte do Senhor, buscar a dependência do Senhor. É bênção, é melhor companhia em dias difíceis, em todos os dias. A melhor companhia é do Senhor Jesus. Certa estava Maria ao sentar-se aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo, para aprender dele acerca do reino de Deus. Que a gente tenha essa disposição e percepção que ele, Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, soberano Deus sobre todo o universo. E a quarta lição que a gente aprende aqui, que toda a vitória pertence a Deus. E aqui eu me lembro de tantas pessoas que venderam as suas vidas a Satanás. Eu quero fazer sucesso, eu quero ser vitorioso. Há essa corrente lá em Hollywood, nos Estados Unidos, para todo canto, até mesmo aqui no Brasil, fazer um pacto com Satanás, procurar o tinhoso para conseguir vitória, buscar esse ou aquela entidade que representa o inimigo das nossas almas para conseguir uma vitória na vida. Grande equívoco, grande equívoco. As pessoas que se encaminham por esses meios de tentativa de manipulação espiritual da realidade acabam quebrando o nariz na parede. Quando vão perceber, já estão enredadas, escravizadas, destruídas. Porque a vitória, queridos, a verdadeira vitória só vem do Senhor. A vitória pertence a Deus e só das mãos dele que podemos obter a verdadeira vitória. E é o que o anjo do Senhor fez com os soldados
com o exército de Senaqueribe. Quando o Senaqueribe recebe a resposta do Senhor das mãos de Ezequias, do rei Ezequias, o rei Senaqueribe começa a ouvir rumores de que estava vindo contra ele exércitos do norte da África. Você sabe, norte da África ali para a Palestina, para Israel, ali Egito é um pulinho, né? É uma cuspidinha de mineiro, como diria o povo lá em Minas. E os rumores estavam chegando aos ouvidos de Senaqueribe, ali em Jerusalém, que Ezequias teria contratado os reis etíopes e os reis do norte da África contra ele, os exércitos daquele povo. Era Deus trabalhando no coração, na psique, na alma de Senaqueribe. E o que Senaqueribe fez? Fugiu. Mas antes que o seu exército fugisse, o anjo do Senhor, o Filho de Deus, a manifestação da glória do grande eu sou, do Deus eterno, se manifestou numa noite àquele exército. E numa noite só, o anjo do Senhor recolheu 185.000 almas. Destruiu o exército de Senaqueribe. Foi assim que Senaqueribe correu de volta para a Síria, para a Mesopotâmia. E lá ele encontrou a morte nas mãos dos seus 2 filhos. Olha que coisa terrível. Dura coisa é enfrentar o Deus vivo. Dura coisa é enfrentar o Deus vivo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A vitória pertence a Deus. Então é com Ele que nós devemos ficar. É com Ele que nós devemos estar e buscar sempre. Então a aplicação prática para as nossas vidas no dia de hoje é essa. Quando enfrentamos problemas, devemos estender nossas cartas diante de Deus em oração. As cartas que você tem recebido de ameaça, quaisquer que sejam, que vêm para te destruir, para te envergonhar, coloca diante do Senhor. Senhor, está aqui, ó. Está aqui, Senhor. Tem misericórdia do teu servo, da tua serva. Segunda coisa, confiar que Ele luta as nossas batalhas, mesmo quando tudo parece perdido. Ah, pastor, não vai dar certo. A minha vida já tá descendo a pirambeira do outro lado da montanha. Queridos, o nosso Deus é o Deus que é Senhor do tempo. Não interessa se já aconteceu ou se vai acontecer. Ele é capaz de transformar a nossa realidade, de fazer entrar nessa realidade a eternidade dele e transformar a nossa situação. Confia. Reconheça que dele vem a vitória e de ninguém mais. Confie nele. Força humana não vai trazer vitória. Ah, mas eu vou fazer isso, vou fazer. Não. Confia no Senhor. É o Senhor. É a intervenção divina que vai fazer a diferença. É a presença de Jesus que faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, queridos, concluindo agora, Isaías 37 nos ensina que a oração transforma a ameaça que você está recebendo em vitória. E que essa vitória vem de Deus. Assim como Deus defendeu Jerusalém lá no passado, pela
ouvindo a oração do rei Ezequias, ele também defende aqueles que confiam nele. O mesmo Deus que agiu no passado continua poderoso para agir hoje em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus disse aos seus discípulos, e se nós pedíssemos em seu nome, ele ouviria. Ele ouviria e ele atenderia. Então faça isso. Nesses dias difíceis, que vão ficar ainda mais difíceis. Estamos chegando perto do fim, do arrebatamento. Estamos chegando perto de dias muito perigosos. É terremoto para todo lado. O último terremoto foi lá em Granada, na Espanha, na terra dos meus avós, né? Ou melhor, corrigindo, foi aqui na Paraíba. E segundo a Sandra, também teve aqui tremor de terra em Minas Gerais. Quer dizer, o que está acontecendo com esse nosso mundo? A palavra de Jesus está se concretizando. Sinais, guerras para todo lado, sinais nos céus, sinais na terra, a terra está em convulsão. Terremoto na Indonésia, parece que foi também na semana passada, e depois um outro na Colômbia, e antes na Venezuela. Quer dizer, está muito difícil a situação. Temos que estar aos pés do Senhor Jesus, clamando diante do trono da graça do Senhor no dia da tribulação. Precisamos estar consagrando as nossas vidas ao Senhor, para que sejamos instrumentos de bênçãos àqueles que estão no desespero, vivendo esse momento desesperador, de desestruturação. Precisamos ser esse instrumento que estende a mão e glorifica o nome de Jesus, abençoando a vida das pessoas. Disponha-te. Precisamos nos dispor, amados, e sermos assim instrumentos na mão do Senhor para o seu serviço, para abençoar aqueles que estão carentes. Mas eu não sei pregar. Queridos, nas mãos do Espírito Santo, mesmo que você não saiba falar nada, você simplesmente apontar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos abrir as portas dos céus, que morreu pelos meus e pelos seus pecados, o Espírito Santo faz o resto. O Espírito Santo abre os olhos. O Espírito Santo abre os olhos das pessoas para que elas vejam aquilo que é invisível e possam assim ter as suas vidas transformadas em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, você precisa se dispor, eu preciso me dispor, e acima de tudo, estejamos colocando as nossas orações diante do Deus libertador, que é o nosso Deus em Jesus Cristo, revelado em Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja ouvindo as tuas orações, que Deus esteja ouvindo as preces em favor da sua família, que Deus esteja ouvindo as nossas preces em favor da Igreja do Savoy, as nossas preces em favor de todos os nossos queridos que estão espalhados por essa terra, no nosso Brasil, no nosso mundo, que vão ouvir, que vão assistir este momento, sejam abençoados onde quer que estejam, sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, sejam libertos aqueles que virem a ouvir
esta palavra do Senhor, palavra de libertação, de bênção, palavra de salvação, palavra de resgate. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar. Coloque aí a sua família diante do Senhor e vamos orar. E vamos pedir que Deus nos abençoe. Recebemos aqui pedido de oração pela dona Margarida, que está em recuperação do cateterismo e ainda parece que vai ter que fazer uma outra cirurgia. Deus tenha misericórdia da vida da dona Margarida, nossa irmã, membro da nossa igreja, que congrega lá em Pedro de Toledo, sob os auspícios e o encargo do reverendo Osni. Vamos estar orando pela dona Margarida. Vamos estar orando também pela nossa irmã Laurita, lá de Brasília. Hoje é quarta-feira, é dia de reunião na casa dela, mas já fiquei sabendo que ela está no hospital, pedindo as orações dos irmãos. Laurita já está perto dos 90. É nossa mãe, né? É nossa mãe lá de Brasília. Espiritual. Mãe espiritual que cuidava de nós, que tem o maior carinho por mim e pela Sandra, nos 20 e tantos anos que passamos lá em Brasília. Ela tomou esse encargo para si, junto com outras irmãs lá da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, e depois Laurita integrou a nossa Igreja do Calvário, nos ajudou demais, nos abençoou demais. Então, é a nossa oração e nosso pedido a Deus pela vida da Laurita também e por toda a sua família. Vamos orar. Coloque aí o seu pedido diante do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, sabe das nossas necessidades. Eu estou colocando a minha família, minha netinha, meus filhos, meus sobrinhos, meus cunhados, meus irmãos, minha mãe, minhas tias, tia Vera, que sofreu uma queda esses dias. Deus tenha misericórdia de todos, que Deus esteja recuperando, os nossos sobrinhos sejam abençoados, cada um em sua casa seja abençoado pelo Senhor, e todos os nossos primos espalhados por esse Brasil, do Paraná até o Ceará, até rimou. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus de misericórdia, Pai eterno, estamos aqui com todos esses pedidos palpitando em nossos corações, Senhor, e clamamos agora pelo Teu poder. Só o Senhor pode, só o Senhor tem o poder, a vitória, a libertação, a cura, o recurso necessário. Só o Senhor é capaz, meu Deus. Ó Deus amado, abençoa a Tua igreja. Abençoa os projetos da Igreja do Savoy. A construção que está sendo feita, nós te damos graças pelo que já tenha ocorrido, já tenha acontecido, por cada detalhe, por cada trabalhador que ali está trabalhando. E agora esperamos no Senhor os recursos necessários para que possamos pagar todas as dívidas, todas as nossas responsabilidades. Ó Deus amado, e clamamos agora por todos esses pedidos, Senhor, que estão sendo colocados diante do Senhor pelos meus irmãos, pelos meus familiares, pelos nossos queridos aqui, Senhor. Clamamos por todos eles, em especial pela dona Margarida, pela Laurita, Senhor, pela Fátima Silveira, pelo Adir, pela dona Maria e tantos outros irmãos e irmãs que estão carentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Pelo presbítero Setúbal, Senhor, vem com a Tua graça e bênção sobre a vida dele, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre a vida
dos irmãos diáconos que têm trabalhado e apoiado a tua obra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando suas famílias e engrandecendo o teu nome na vida de cada um, dando prosperidade, bênção de prosperidade aos teus servos, que têm te buscado com sinceridade, que têm te buscado com força e consagração. Derrama da tua bênção sobre cada um, Senhor. Ó Pai, faz próspera a tua obra. Abençoa todos aqueles que passarem por esta linha, por essa linha de transmissão, por esse nosso Facebook e também pelo nosso YouTube, Senhor. Derrama das tuas bênçãos sobre cada um que visitar, que ouvir, seja um pouquinho só, mas seja abençoado e o teu nome seja engrandecido, o nome de Jesus seja engrandecido. Ó Pai, visita-nos com a tua paz, com a tua graça, sobre todos os nossos queridos. Nos lembramos da tia Vera aqui, da minha mãe, da tia Wanda e todos os nossos queridos, o tio Kazuaki também e os nossos primos que estão espalhados por este Brasil. Visita-os com a tua graça e bênção nesta noite, Senhor. É a nossa oração. Perdoa os nossos pecados e dá-nos uma noite de descanso e de paz na tua presença e continue a nos ensinar enquanto estivermos descansando. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus os abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém? Gente, só lembrando que nós teremos reunião de oração sexta-feira na casa do diácono Miqueias. Na verdade, não é na casa dele, é no sítio dele, né? Isso. Então, todos estão convidados na sexta-feira, às 19h30. E também no sábado, uma programação de ação social das federações do Presbitério de São Vicente, que vai estar na Santa Casa de Santos, das 9h30 às 10h, fazendo uma ação de amor, né? Doando o seu sangue. Então, se você estiver saudável, não estiver gripado, não estiver com nenhuma enfermidade e puder ir até a Santa Casa de Santos, você vai ser instrumento de Deus na vida de tantas pessoas. Na verdade, é uma ação social do nosso sínodo, né? Do Litoral Sul de São Paulo, todas as federações de SAFs aqui da nossa região, dos presbitérios da nossa região, ok? Então você pode participar, dar a sua contribuição, dar o seu sangue, literalmente, ok? Um abraço, gente. Boa noite. Deus abençoe. A graça e a paz.